Olá a todos. Já faz um tempo que eu não gravo. Tava sentindo falta também. O computador deu mexida aqui na memória, só que o HD ainda tá rateando um pouco. E assim, eu vou gravar na medida do possível, né? Tô trazendo hoje aquela promessa que fiz do vídeo extremamente importante para nós sobre pré-existência. Quem não tá para ainda, tem vídeo no canal. Aqui é só uma continuação para que a gente possa esclarecer algumas coisas que ficarem abertas, dúvidas e tudo mais. Aqueles que não estão a par ainda da questão, que ainda não está familiarizado com o canal, peço que dê uma chance, assista o vídeo até o final. É 100% bíblico, tá? Só uso Bíblia aqui. E no final vocês tirem se for bom para vocês ou não, guarda aquele que for bom, né? Tirem as conclusões de vocês. Porque informação nunca é demais, e eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. E será bastante agradável para aqueles que ainda têm, para aqueles que têm a convicção de que nosso mundo não é este aqui, né, que viemos de outro lugar. Jesus é Yahvé e ele é a prova da nossa pré-existência, tá? Eu fiquei de provar, falei que traria uma prova definitiva bíblica. Estou trazendo hoje para vocês aqui. Peço que acompanhem comigo. E se a forma como nos ensinaram sobre a Bíblia não nos ocultou ou nos distanciou da verdade e dos fatos? Aqui um versículo bíblico de Provérbios 25:2 diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então vamos descobrir hoje sobre essas verdades, tá? Eu espero que seja palatável a vocês, assim como foi para mim. É bastante trabalho, porque é um trabalho de pesquisa árduo, sabe? Você tem que buscar informações na língua original, no português e tudo mais, e vocês sabem como é, né? Quem vai buscar informação sabe como que é difícil. Para que possamos compreender a mensagem, primeiro, precisamos analisar e esclarecer alguns pontos. Eu vou deixar também, eu vou compartilhar lá no canal do Telegram, tá? Eu vou deixar o PDF desse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui. Primeiro, a corrupção sobre o entendimento do que é uma divindade e sobre a adoração. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a entender, a diferença em algumas coisas que nos foram apresentadas e de certa forma não condiz com a verdade, né? Foi aquilo que foi adotado nos concílios por aí, católicos, e a gente aprendeu a seguir da forma que nos apresentam, a gente sem questionar, sem analisar, mas hoje a gente vai trazer algum questionamento. É Deus quem preside na Assembleia Divina, e no meio dos deuses ele é juiz. Ou seja, até hoje nos apregoaram o seguinte: só existe um Deus. Porque a partir disso, além disso, a gente cai no panteão, né? A gente entra na idolatria aos vários deuses. Quando não é uma verdade. Jesus mesmo está dizendo: Deus é que preside na Assembleia dos deuses, na Assembleia Divina, e no meio dos deuses ele é juiz. Deuses em hebraico aqui é Elohim, tá? Ele também serve tanto para o plural quanto também para o singular, tá? Vamos lá. Deus hebraico, Elohim, Deus divino. Eu vou deixar para vocês PDF, depois vocês estudem, tá? Eu não vou nem estar falando os nomes, vou jogar mais à frente para a gente escorrer, que tem muitos slides aqui. Deus divino, obras ou possessões especiais de Deus, o verdadeiro Deus. Vamos seguir aqui. Até Satanás é chamado de Deus. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a sua mente, ou melhor, o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, e a luz a quem é boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. 2 Coríntios 4:4. Deus em grego, Theos. Deus ou deusa, nome genérico para deidades ou divindades. Deus Pai, né? O Pai, Cristo, dito o único verdadeiro Deus. Sigamos em frente. A grande barreira que se criou para o entendimento foi o chamado politeísmo. É o que eu estava dizendo antes. O fato de você saber que existem mais deuses, né,
é jogado sobre nós aquela conversa de politeísmo. Só que a Bíblia fala que anjos são deuses. Até Satanás é chamado de Deus. Só que são deuses menores. Existe um Deus soberano que criou todos eles. E isso está na Bíblia. É o que eu estou mostrando para vocês aqui. Vamos seguir. Um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Na sociedade politeísta são admitidas a existência de múltiplos deuses. Normalmente, cada um dedicado a uma característica particular da natureza, como Deus do trovão, Deus do sol, Deus da chuva, Deus da terra, etc. O que não é o que a Bíblia nos diz. Né? Foi como posso dizer, uma corrupção, uma corruptela do entendimento do que significa Deus. A Trindade em si, se você observar, ela é politeísta. E eu vou explicar. Só ouve, depois vocês analisam e julguem vocês. A Trindade é a palavra que se usa para descrever Deus que, sendo um só, tem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que define Deus como três pessoas substanciais, expressão ou hipóstase, o Pai Yahvé, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas distintas. Somente o fato de serem distintos já define por si só o politeísmo. São três pessoas que dividem o mesmo poder, só que elas são pessoas distintas. Isso é politeísmo. São três deuses. Se você entender, são três deuses. Pois dividem o mesmo poder e autoridade, porém, são três pessoas diferentes. Isso é politeísmo. Ao contrário do que se apregoa, sabe-se que anjos são deuses. Não nos torna politeístas, ou melhor, ao contrário do que se apregoa, o saber que anjos são deuses não nos torna politeísta. Ao contrário, o monoteísmo consiste em saber que existe um único Deus soberano que criou a todos, homens e anjos. Deuses, não é isso? E somente ele é digno de adoração. Mas, nesse ponto, parece haver uma contradição, certo? Afinal, Jesus é Deus e deve ser adorado. Irei esclarecer esse ponto. Eu estou mostrando para vocês como vai estar lá no PDF. Eu vou compartilhar com vocês. Vou postar tudo da forma que está lá. Tá? Irei esclarecer essa questão à luz da Bíblia. Tá? Quem a Bíblia nos diz que é Jesus, ou que Jesus é? E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1,6. A adoração ao Messias é uma ordenança do Pai. Já começa aqui, pra gente entender. Não saia rindo, tá? Não vou trazer heresias para vocês, não. Tudo que eu vou mostrar para vocês é bíblico, só que de uma forma que ainda não foi apresentada, porque ocultou-se muitas coisas com base naquilo que o catolicismo desejou ensinar às pessoas, esquecendo-se que a Bíblia ela não é católica. A princípio, ela é judaica, certo? Mas Deus deu aos gentios. Ele não formou a igreja católica como a igreja absoluta. Existe uma parte de aberrações aí para afirmar isso, mas a gente pode desmistificar isso com o tempo. Ocorre a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Observem aqui, Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito da criação. Guardem essa informação. Primogênito em grego, protokos, primogênito de um ser humano, de Cristo, primogênito de toda a criação, o primogênito de toda a criação. Criação em grego, kitsis, ato de criar, criação, coisa criada, coisas individuais, seres, uma criatura, uma criação, algo criado, certo? Isso tudo está aqui, ó, no texto de Colossenses 1,15. Que é o primogênito, que eu mostrei para vocês, e criação. Vamos seguir aqui. Está parecendo que é uma aberração, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Vou mostrar para vocês que é totalmente bíblico. E o que foi mostrado até hoje é que, na verdade, que é antibíblico. Ou simplesmente um equívoco. Não vou nem dizer que é antibíblico, vou dizer que foi um equívoco. Vamos levar dessa forma. Ele é cabeça, até porque eu não quero ser melhor que ninguém, nem achar que eu sei tudo, que eu sou o sabichão. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra visão da Bíblia. Vocês podem concordar ou não. Por isso que eu peço a vocês que até o final e assistam. Depois vocês declarem aquilo que vocês acharem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é o princípio, né? E o primogênito de dentre os mortos. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia. Colossenses 1,18. Princípio. Ache. Começo, origem. A pessoa ou coisa que se começa,
primeira pessoa ou coisa numa série, o líder, aquilo pelo qual algo começa a ser, a origem, a causa ativa, o primeiro lugar, principado, reinado, magistrado de anjos. Vamos observando aqui, já começou a aparecer algumas dicas. Mortos em grego, necros, né? Que vem de necos, que seria cadáver. Propriamente alguém que tem, propriamente alguém de quem a alma está no céu ou inferno. Destituído da vida, observe, nós somos destituídos da glória de Deus. Todos vós pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Observe que está escrito aqui: destituído da vida. Espiritualmente morto, destituído da vida, que reconhece e é devotado a Deus. Olha as dicas, tá? Porque entregou-se a transgressões e pecados. Inativo com respeito aos feitos justos. Destituído de força ou poder. Inativo perante. Porque todos pecaram, foi o que eu acabei de falar para vocês, agora o texto aqui na tela. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, ou seja, que foi impune, né? Para demonstrar sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26, ou melhor, Romanos 3, 23 ao 26. Ou 26. Vamos seguir. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também o chamou. Aos que chamou, também o justificou. E aos que justificou, também o glorificou. Romanos 8, 29 ao 30. Observem que só texto bíblico aqui jogando para vocês, tá? Para depois a gente fechar aqui e mostrar o entendimento. Na verdade, o entendimento já está no texto. Vocês vão observar isso aí com o passar do tempo, né? Conforme eu vou citando eles. Toda essa explicação colocaria Jesus em pé de igualdade com o homem ou com anjos? Certamente não. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais a sua pisada, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. 1 Pedro 2,22, ou seja, ele não é igual ao homem, não pecou, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mundo, cosmos, os habitantes da Terra, tem outros significados, tá? Mas eu vou trazer aquilo que está condizente com o texto, porque a tradução tem que estar condizente com o texto, certo? Você não pode jogar uma tradução qualquer lá que não tenha nada a ver com o texto, nem com o contexto. A tradução ela se limita, né? Ela está restringida ao texto-contexto. Os habitantes da Terra, homens, a família humana, a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo. Unigênito do grego, monógenes, único do seu tipo, exclusivo. Vamos seguir aqui. Isso tem a ver com aquele quando ele faz a citação: Pai, glorifica comigo com a glória que eu tinha antes do mundo. Essa é a glória que ele tinha, de ser o único do seu tipo, exclusivo. Eu vou mostrar para vocês. Toda essa explicação parece uma grande confusão. Afinal, a Bíblia diz que Jesus é Deus, certo? Observem que eu estou jogando tudo aqui para que não fique nada a desejar, que não deixe ninguém em confusão ou fique encucado ali ou ser com perguntas sem resposta. Estou trazendo todos os textos possíveis para mostrar para vocês como a Bíblia é exata e clara naquilo que ela nos deseja ensinar. Tá? Tudo aquilo que é possível saber sobre Deus está na Bíblia. Foi revelada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1 ao 3. Aí onde parece a confusão, porque lembra que a gente leu o texto onde dizia que ele era o primogênito da criação? Ou seja, ele seria criado. Vamos seguir aqui, porque também temos que lembrar, a glória de Deus está nas coisas, em cobrir as coisas, e a honra dos reis está em descobrir.
descobrir, certo? Em analisá-la, esquadrinhá-la, em perceber qual é a verdade, em buscar a verdade. Não só se ater àquilo que está aparente, sabe? Aquilo que é mostrado primeiramente, a primeira visão. Vamos seguir aqui. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis ao meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens desconhecido? Felipe: isso aqui vai entrar uma questão que é o seguinte. Parece uma confusão, por quê? Está dizendo que Jesus é Deus. Mas se ele é Deus, então não existe o Deus Pai? Sim, existe o Deus Pai. E é isso que eu quero explicar para vocês, a diferença, tá? Ele é Deus sim, mas eu vou explicar para vocês a diferença com os textos bíblicos. Convosco não me tem desconhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque Jesus é o quê? A imagem do Deus vivo. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai e que o Pai está em mim? Essa é a chave, sabe? E quando você consegue sair, desmistificar o que está escrito ali, você começa a entender. Porque tendes me conhecido, porque a divindade, toda a plenitude da divindade habita em Cristo. E quem é a plenitude da divindade? O Espírito de Deus. E se Deus está em Jesus e Jesus é a imagem do Pai, então ao Filho você enxerga o Pai. É isso que está dizendo o texto aqui. A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Isso é a confirmação do que eu acabei de falar. Mas o Pai, a quem está em mim, observe que é o texto que diz. Eu fiz uma afirmação, a qual está confirmada no texto. Tá? Eu fiz uma afirmação de antemão, já sabendo o que estava dito no texto. Porque é isso que diz o texto. Que está em mim, e que faz as obras, e que é quem faz a obra, ou seja, através de Cristo, é que o Pai faz as obras. João 14, 6, 10. Sigamos aqui. A glória de Deus está nas coisas encobertas, novamente afirmando. Tá? A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas as honras dos reis estão em descobri-las. Provérbios 25, 2. Descobrindo a verdade encoberta, revelando o Messias e a nossa origem. Porque o Messias está diretamente ligado à nossa origem, tá? E à preexistência. Ele é a prova da preexistência. Eu vou mostrar para vocês textualmente. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei ao Pai. Né? Vá, porém, os meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, meu Pai e Pai de vocês, para que meu Deus, observem aqui, essa também é outra chave, tá? Para meu Deus e Deus de vocês. Jesus já começou a chamar o Pai de seu Deus. Se existe uma igualdade ali, né? Como é apregoado, são 3 em 1, coexistente, coiguais, consubstanciais. Aqui já começa a cair essa apregoação, né? Essa mística, esse dito. E vou mostrar para vocês não só com esse texto, tem vários textos para vocês começar a desconstruir. Né? Minha intenção aqui não é dizer que ninguém está mentindo ou qualquer outra coisa, é desconstruir essa visão, porque ela foi trazida não pelos antigos, mas pela Igreja Católica, não pelos crentes, os cristãos, os primeiros cristãos, né? Mas pela Igreja Católica, em seus concílios. Disse Jesus: não me segure, melhor, já li isso aqui, vamos seguir aqui onde eu parei. Para meu Deus e Deus de vocês. João 20, 17. Jesus tem um Deus. Ele que está dizendo aqui: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, segunda vez, né? E o nome da cidade do meu Deus, terceira vez. A nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, a quarta vez. E também o meu novo nome. Porque o nome que Jesus está usando agora, eu vou provar biblicamente, é o nome do Pai. Por que ele é o Deus que a gente conhece? Porque sobre ele está o nome do Pai. Eu vou mostrar isso para vocês. É muito interessante. Quando você começa a analisar a Bíblia, que a Bíblia não tem que ser lida, ela tem que ser estudada, você começa a descobrir coisas, coisas belas, coisas empolgantes, coisas que vai te levar para um outro patamar. E uma proximidade muito grande com Deus. E também no nome do meu novo nome. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 13, 12. Ou melhor, Apocalipse 3, do 12 ao 13.
Disse Jesus: mulher, crê-me que hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou seja, também desmistificando aquela conversa de Terra Santa. Eu vou começar, se não for possível, eu vou começar a trazer matérias para vocês, para mostrar que esse negócio de Terra Santa, Israel, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Principalmente esse Israel que a gente conhece agora. Tá? Vai ficar para um outro vídeo, não para esse aqui. Eu vou começar a desmistificar isso para vocês, porque a própria Bíblia está dizendo que não vão adorar, certo? Nem em Jerusalém, ou melhor, não adorarem nem no monte ali, e nem em Jerusalém ireis adorar o Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas nós, que está aqui em vermelho, adoramos o que sabemos. Esse nós aqui está em primeira pessoa, do plural. Jesus está dizendo: eu adoro o Pai. Jesus adora o Pai. Isso já quebra esse negócio da trindade. Porque se Jesus está confirmando que ele tem um Deus, ele está adorando a Deus, a consubstanciação já começa a cair por terra. Tá? Ouve até o final. Eu vou trazer muito esclarecimento aqui. Adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando diz a salvação vem dos judeus, não está dizendo que são os judeus. Cai naquela história, naquele relato onde está escrito na Bíblia, que quando fala de primogênito, está falando de um só, que é Jesus. Tá? A salvação que vem dos judeus é Jesus. Ele é o primogênito da criação. Certo? Nascido judeu, mas não é os judeus, e sim ele que é nascido dos judeus, que vem trazer a salvação. Aí você observa que a salvação vem dos judeus, está falando propriamente somente de Jesus. Mas hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não em Jerusalém e nem no monte em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais a quem assim adorem. João 4, 21 a 23. Ou seja, só retomando aqui, a salvação vem dos judeus, que é Jesus, que ele veio dos judeus, nascido de judeus, e se circuncidado, cumpriu a lei. O nós aqui está em primeira pessoa, vou mostrar para vocês agora. Nós em grego, emeis, tá? Pronome pessoal, possessivo, nominativo, primeira pessoa do plural. Certo? E lá no dicionário onde você vai entrar, se tiver uma Bíblia interlinear, vai aparecer também o ego, que é pronome primário da primeira pessoa, eu, apenas expresso quando enfático, ou seja, ele só expressa quando está enfático, não está enfatizando eu, né, minha ou meu, ao que me pertence. No caso aqui é o emeis mesmo, que significa primeira pessoa, né, pronome pessoal possessivo da primeira pessoa do plural, ou seja, eu, né, com os meus irmãos adoramos a Deus, nós adoramos, primeira pessoa do plural. Tá? Para que vocês entendam aqui. Então Jesus está adorando a Deus. Nós adoramos o que sabemos. Foi Jesus que está dizendo aqui. Disse Jesus: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Deus. E Jesus não estava adorando a si mesmo, certo? Ele vem em nome do Pai, então ele está adorando ao Pai, que o enviou. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Observe que é texto bíblico, eu não estou alterando nada aqui. Eu vou deixar para vocês, como eu falei, vou mandar o PDF para vocês peguem versículo por versículo e vão estudar. Tudo que eu vou colocar aqui, vocês peguem a Bíblia, abra lá e façam a comparação, vê se é isso mesmo. Mas Jesus respondeu, disse-lhes: na verdade vos digo, o Filho, que é ele, Jesus, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer, porque o Pai o ensina como se faz. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e o Filho mostra tudo o que faz, por amor. Essa é a chave da vida, essa é a chave da vitória, a chave da salvação, a chave da proximidade com Ele. E Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós vos maravilheis. João 5, 19 e 20. O Filho mostrará maiores obras. E mostrou, está descrito na Bíblia. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, observem, porque falam assim que Jesus ele existe sempre como Deus, né? Não há dias e tal, não foi contado. Lembra os provérbios? As coisas encobertas, a glória de Deus, ao homem cabe examiná-las, né? Escrutá-las, observá-las, descobri-las. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Porque toda a criação, em qual a Bíblia narra desde Gênesis, está falando da criação desta terra aqui, não está falando dos céus. Porque Deus não estava vagando no limbo.
sem ter onde morar, sem ter onde parar, certo? Sem ter aonde reinar. O reino de Deus existe desde sempre e não é contado na Bíblia. A criação que fala ali, dos céus, da terra, e de todas as potestades, né, e exércitos, está falando desta terra, do céu visível, do céu não visível e das constelações criadas, que é o exército dos céus, né? O sol, da lua, das estrelas e por aí vai. Vamos seguir aqui. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Observe que está falando aqui, Jesus, né? Está falando de Jesus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, e por isso que eu tenho dito, ainda vou fazer, eu já fiz na verdade, tem aqui, mas eu quero entrar um pouco mais fundo nessa questão do milênio, tá? Que já está no fim, já está no princípio das dores, na verdade que já acabou, já está no princípio das dores, mas eu vou entrar mais profundo nisso aí. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, quem sujeitou o Pai. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta, né, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, quando diz que todas as coisas estão sujeitas a Jesus, foi o que eu falei para vocês, que Jesus está soberano sobre toda a criação, mas sobre Jesus está Deus. Abaixo de Deus, Jesus, abaixo de Jesus, todo o resto, toda a criação. Então Jesus está entre Deus e a criação. Observem o que o texto está dizendo aqui. Quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que esta, né, o que está, que se excetua aquele a quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Certo? Ou seja, se Jesus se sujeitará ao Pai, como já está dizendo que Jesus adora o Pai, Jesus, essa questão que já começou a cair, já caiu bem, a questão da consubstanciação da Trindade, vocês observam que os textos mostram uma outra verdade, né? Não aquela que nos foi ensinada até agora. Se está gostando, continue, que vocês vão observar que tem coisas melhores ainda que está chegando, está vindo aqui. Quando todas as coisas estiverem sujeitas, ele também, o mesmo Filho, se sujeitará àquele a qual todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esta é a unidade composta, tá? O Shemar Israel, né? Ouça Israel, nosso Deus é um. Esse um que está lá, Errad, né? O Errad, na verdade, costuma se dizer que é a unidade composta. Mas por que a unidade composta? Porque o Deus em todos, Deus em Cristo, Deus criando através dele, o seu Espírito em todos. Essa é a unidade composta, para que sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Tá? Isso está disponível não somente a Jesus, mas a toda a criação, a todos os filhos. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Com uma única exceção, Jesus Cristo, em sua posição, ele é único, é exclusivo. Tá? Nenhum tomará o seu lugar ou se equiparará a ele. Ele é único eternamente. Seu reino não terá fim. A identidade do Messias segundo a Bíblia. Vamos agora à identidade do Messias segundo a Bíblia, se vocês ainda não compreenderam, tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés. Tem muitos satanistas aí falando mal do Velho Testamento, falando que Deus do Velho Testamento é Satanás. Gente, nisso vocês observam que o tempo é chegado, tá? As blasfêmias chegaram a um ponto absurdo. Gente, o computador acabou de travar. Eu espero que para vocês continue normal. Como eu falei para vocês, o meu computador ele está realmente rateando, né? Então, vamos seguir aqui. Ele voltou, tomara que não tenha, que continue para vocês, não trave. Depois eu vou verificar, senão eu vou ter que regravar de novo, vai ser trabalhoso. Ora, irmãos, não quero que ignoreis o nosso Pai que estiver todo batizado em Moisés. Vamos seguir de onde eu parei. Na nuvem do mar. E todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra. Lembra da pedra? Que é Jesus, a rocha, o cabeça, a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada pelos fariseus, pelos construtores. Esse é Jesus, a rocha eterna. Pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo.
Como alguns dizem que o Velho Testamento era Satanás, se aqui está dizendo que é Jesus. Dizem que Moisés era o diabo, se aqui está dizendo que a pedra que o seguir é Jesus. 1 Coríntios 10, 1 ao 4. Vamos seguir. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele. Aí a gente vai começar a explicação de quem é Jesus aqui. Está no Velho Testamento. E que ele é o Deus desde o princípio da criação até o final. De Gênesis a Apocalipse é Jesus. Fazendo a obra do Pai. Que o Deus vivo está nele. Nele habita toda a plenitude da divindade. Observem aqui. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. E qual é esse nome que está em Jesus? Qual é esse nome que está no anjo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão gostando? Continue. Tem coisas importantes aqui a ser dita. Desmistificando toda a falácia e provando a nossa pré-existência. E o anjo do Senhor a chamou junto à fonte da água do deserto, junto à fonte do caminho de sul. Gênesis 16, 7. E disse-lhe mais. Deixa-me ver se eu coloquei aqui. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Perdoe-me. Gênesis 16, 10. O que é o anjo do Senhor aqui? O anjo do Senhor não possui a contração de preposição da contração do, ou a contração da preposição, porque a preposição é de, né? Na sua contração é do, certo? Ou seja, não possui, anjo do Senhor não possui a preposição do. Logo, não é anjo do Senhor, mas sim anjo e Yahvé. Aqui, ó. Anjo, ou malar, né? Vamos falar na língua original, malar e Yahvé. Certo? Anjo do Senhor é anjo Yahvé. E eu acho que quando copiei e colei aqui, coloquei, tá faltando alguma coisa aqui, tá? Tá faltando a última letra. Eu vou verificar assim quando o PDF eu mandar para vocês se tá assim, porque eu vou colocar lá a última letra, tá? Mas aqui é Malar e Yahvé, tá? Anjo e Yahvé. Lembra? Não provoquei meu anjo, porque dele está meu nome aqui, ó. Vamos lá. Eis que envio meu anjo diante de vós, tá? Não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Malar e Yahvé. Anjo e Yahvé. Quem é o anjo Yahvé? Jesus. E apareceu o anjo do Senhor, ou apareceu o anjo Yahvé, né? Malar e Yahvé, o anjo Yahvé, o representante do Pai, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, porque esse anjo Yahvé aqui é Deus. Aqui, o que apareceu para ele? O anjo do Senhor, ou seja, Malar Yahvé, o anjo Yahvé. Ele é o Deus que apareceu na sarça, ele é o Deus que bradou. Estão compreendendo? Jesus é. Tá? Antes de Moisés existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu existo. Bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Êxodo 3, 2 ao 5. Sigamos. Anjo Yahvé aparece em Gênesis 16, 7. Êxodo 3, 2, que a gente acabou de ler, né? 3, 2 ao 5, Juízes 6, 17, Juízes, aparecem em outros mais textos, mas eu coloquei aqui só mais uma síntese de todos os textos que aparecem, né, desde Gênesis até Zacarias. Juízes 6, 21, 2 Samuel 24, ou 2 Samuel 24, 16, 1 Reis 19, 7, 2 Reis 1, 15, 1 Crônicas 21, 12, Salmos 34, 7, Isaías 37, 36, Zacarias 1, 11. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, ou do anjo Yahvé, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Muitos dizem que o Deus do Velho Testamento, né, que viu um anjo que era demônio, olha como Satanás é sujo, né, e que ali era Satanás.
Olha o que o texto está nos dizendo bem claro. Deus mostrou-me o sumo sacerdote, que eu falei para sumo sacerdote, ou melhor, Deus mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo Yahvé, do anjo de Deus, do anjo do Senhor, né? O anjo Yahvé, que tem o nome do Pai nele, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Zacarias 3:1. A Bíblia descreve ipsis literis que Jesus é o anjo Yahvé, como acabei de provar para vocês. Tá? Não existe negócio de anjo do Senhor. O nome de Deus está sobre ele. Ele é o anjo Yahvé. Né? O Deus que criou os céus e a terra, do princípio ao fim. O alfa e o ômega. Vamos seguir aqui. Não como é dito por alguns, que ele seria o anjo Miguel, né? Como diz algumas seitas para ele que ele seria o anjo Miguel. Não é. Porque eu já provei para vocês que ele é único de sua categoria, único de sua espécie. Só ele que é igual. Ou melhor, só ele que é assim. Não existe outro igual a ele. Ele é único do gênero, como está em João 3,16. O anjo Yahvé é único do seu gênero, como está relatado em João 3,16. Esse é o motivo dele adorar a Deus em João 4,21. Deus dizer para adorá-lo em Hebreus 1,6, porque ele é o anjo Yahvé. Imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Primogênito entre os mortos, Colossenses 1,18. Primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8,29. E por que tudo isso? Vamos descobrir na Bíblia. E foi Jesus quem apareceu a Moisés e disse Deus a Moisés, observe o que o texto está dizendo, disse Deus a Moisés, está achando claramente, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás ao filho de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14. Só que esse sou que sou aqui em hebraico é Ie, Asher e Ie, que na verdade eu serei o que serei, porque o verbo no presente não se encontra no hebraico, na verdade. Como se diz assim, eu sou, por exemplo, cristão. Em hebraico seria eu cristão. Tá? Esse ser no presente não tem, seria no futuro. Eu serei o que serei. E está claro por que está assim, porque ele seria, ou ele é o que é, mas nesse momento ele seria o que seria. Ele seria no futuro o que ele seria. E por que está dizendo isso aqui? Vamos ser um texto bíblico que a gente vai compreender. Esse também é o motivo da afirmação. Deus nunca foi visto por alguém. Quando alguém te afirmar, né, dizer, não, porque o Deus do Velho Testamento, Jesus do Novo Testamento, veio fazer a obra do Deus do Velho Testamento. Porque no Novo Testamento, no Velho Testamento diz que Moisés viu a face de Deus. E no Novo Testamento diz que ninguém viu a face de Deus. Por que ninguém viu? Por que a face do Pai? Porque o Deus que está na criação é Jesus. Esse todos conheceram a face. Né? Conheceu como homem e Moisés o viu quando em glória no Velho Testamento. E diz também o motivo dessa afirmação, né? Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito, observe o que o texto está dizendo. O filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Acabou a conversa. João 1,18. Certo? Ninguém viu a face do Pai, porque o Pai não esteve na terra. No passado ele falou pelos profetas, e nesse momento ele fala por Cristo. O Deus que apareceu a Moisés era Jesus, o anjo Yahvé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E esse Senhor aqui, que eu devo ter analisado, mas se não me engano é Kyrios, tá? É Yahvé, na Septuaginta. Que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, foi o que eu acabei de falar para vocês agora com o texto, pelos pais, pelos profetas, né? A nós, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constitui o herdeiro. Ele é um herdeiro de tudo, por quem fez tudo e também o mundo. Só confirmação do que já havia dito a vocês.
Hebreus 1, 1 ao 2. Todas as coisas que lhe sujeitastes debaixo dos pés, ora, visto que se sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Hebreus 2:8, porque ainda falta a questão da morte, certo? Porque ainda estamos aqui em vida. Quando este mundo acabar e já tiver ouvido o julgamento, se aniquilará a morte, porque os salvos estarão com Deus e os que são condenados estarão no inferno, e todos virão eternamente, seja com Deus ou não. O que subiu ao céu está à direita de Deus, e eles estão sujeitos anjos, ou melhor, observem aqui, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro 3:22. E ele é antes de todas as coisas, aquilo que eu havia falado também, confirmação bíblica agora. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, toda a igreja. Quem estava criando lá no Gênesis é Jesus. Não existe o Deus do Velho Testamento, é mau. É Jesus do princípio ao fim. É o princípio e o primogênito. É o princípio e o primogênito entre os mortos. Esses mortos somos nós. Tá? Para que tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, como eu também falei para vocês um pouco atrás, né? Que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, ou que nele habitasse. Colossenses 1:17 e 19. É porque vocês observem que a Bíblia não deixa espaço para dúvida. Se você buscar a verdade, você encontra nela. E no manto da sua coxa está escrito este nome. No manto, tá? Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é uma tatuagem na perna, é no manto da coxa, sobre a coxa, tá? Apocalipse 19:16. O anjo Javé viveu por 33 anos. Aqui é onde começa a questão da nossa pré-existência. A prova de que Jesus é a prova da nossa pré-existência. Porque ele é anjo, ou ele era um anjo. O anjo Javé, Malar Javé. O anjo Javé viveu por 33 anos entre os homens, e foi dito: e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, que é Satanás. Isto é o diabo, como está aqui. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão do pecado. Hebreus 2:14 ao 15. Eu espero que esteja sendo agradável a vocês e esteja sendo instrutivo também, tá? Esteja sendo claro. Eu vou postar sem cortes, não vou fazer muito, não vou postar do que estou fazendo aqui, estou tentando errar menos possível para poder postar de uma vez, para que eu poste logo. Eu também estou sem postar muito tempo no canal e sem postar também lá no Telegram, por esse motivo aqui, tá? Esse foi o motivo do atraso também das postagens no Telegram e da postagem no canal. Participação em grego, tá? Koinoneu, que é tornar-se um participante. Carne em grego, sars. Carne, substância terna do corpo vivo, que cobre os ossos e é permeada com sangue. Isso é encarnação. Não existe reencarnação porque anjo não é carne. Anjo nunca foi carne. Se ele não é carne, ele não pode reencarnar porque ele nunca foi carne. Então encarnou. Certo? Tanto de seres humanos como de animais. Aqui excetua os animais. Aqui eu coloquei porque é o que está lá, mas é de seres humanos, tá? Encarnação. E o verbo se fez carne. A encarnação do verbo. E o verbo é Jesus, o anjo Javé. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Jesus é a prova irrefutável da nossa pré-existência. Ele foi o anjo que encarnou para nos resgatar. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Observem aqui o que eu estou dizendo, quando muitos satanistas estão apregoando por aí, tá? Que Israel, que o Deus do Velho Testamento é Satanás. Observem aqui o que está sendo dito no texto bíblico, é Bíblia isso aqui. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho, ele está falando dele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só confirmação. Lucas 19, 9 ao 10. Sigamos. Houve duas classes de anjos que desceram à terra, tá? Uma classe que se deixaram enganar por ele,
por Satanás, e dessa forma foram arrastados à terra, e outra que seguia a Satanás, e por isso foram precipitados com ele. E no texto vai mostrar para vocês que são duas classes de anjos, tá? Uma que foram precipitados por Satanás, e a outra que foi arrastada pela cauda de Satanás, pelo seu engano. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. Tem vídeo no canal, eu falo lá no texto de Jó para vocês que estrelas são anjos, tá? Onde estava tu quando as estrelas cantavam, jubilavam, alegremente cantavam, para lá, e a tradução é anjos, tá? Estrelas são anjos. As estrelas que foram arrastadas à terra são anjos. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas, ou seja, levou após si terça parte dos anjos do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz. Por que está ligado diretamente à mulher que havia de dar luz? Porque está falando do Cristo, do nosso resgatador. Esses anjos foram lançados à terra pelo dragão, está diretamente ligado ao Salvador Jesus, o anjo Yahvé, para que dando a luz me tragasse o filho. Apocalipse 12:4. E houve batalha nos céus. Essa é a segunda parte, que prova que são duas classes de anjos, tá? O que foram arrastados primeiro, vamos lá novamente. Aqui, ó. Houve, e sua cauda arrastou por si terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12:4. Essa é a primeira classe de anjos. A segunda é a que andava com Satanás e foram precipitados do céu, tá? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Lembra do engano que eu falei para vocês? O que foram arrastados? Ele foi precipitado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Observe que há diferença aqui entre os que foram arrastados e os que foram precipitados. Duas classes de anjos, tá? Eles não são do mundo, como eu também não sou, dizendo Jesus. Lê o texto de João 17 inteiro. João 17:16. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Lembra que eu falei? Toda a criação está submissa a Jesus, mas Jesus está submisso ao Pai. Tá? Deus absoluto, anjo Yahvé, ao qual terá um novo nome. Sigamos aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação. Por que Jesus veio sofrer aqui? Aperfeiçoamento. Para aquilo que... Lembra? Eu serei o que serei? Para que ele se tornasse aquilo que ele é. Essa é a confirmação que eu falei para vocês. Guardem aqui esta palavra. Eu serei o que serei. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Eu serei o que serei. A fonte de salvação. Sendo designado por Deus sumo sacerdote. Lembra que eu falei para vocês? Que é o sumo sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:6-10. A Bíblia se fecha. Ela se conclui. Ela se explica. Não preciso colocar nada aqui. É só deixar eu jogar o texto. E a Bíblia me se explica. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, que a forma deve ter trazido a tradução para mostrar para vocês aqui, tá? Que aqui em forma de Deus é a forma aparente, a forma externa de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, o anjo Yahvé, para que ao nome de Jesus, certo? Primeiro o anjo Yahvé, já como primogênito nascido de mulher, Jesus, né? Emmanuel, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, por aí vai. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra,
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:5-11. Essa é a glória que ele tinha junto ao Pai, a glória do unigênito de Deus. Em suma, toda a criação está subordinada a Jesus, mas Jesus está subordinado ao Pai. E o Espírito? Aí fica a questão. Ainda temos a questão do Espírito para resolver. Também tem vídeo no canal, mas eu vou dar uma pincelada por cima aqui. A Bíblia não diz, tá? A Bíblia não diz o Espírito Deus. Você não vai achar um versículo na Bíblia onde diz o Espírito Deus. Ela diz o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo pertence a Deus. É o Santo Espírito de Deus. E não se trata de um único Espírito, tá? Vamos seguir aqui. E olhei, e eis estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos. E são 7 espíritos, tá? 7 pontas e 7 olhos. E são 7 espíritos de Deus. 7 espíritos de Deus. Não espírito de Deus, mas espírito de Deus. Enviados sobre toda a terra. 7 espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. Em Apocalipse 5:6 aparece 7 pneumas, tá? E isso mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa. 7 no texto, contexto, é um numeral. E pode se apresentar como um adjetivo neutro, acusativo, plural. Adjetivos em grego, koiné, concordam com o substantivo, que modificam o gênero, número e caso. O que é semelhante em português, né? Ou semelhante ao português. Em termos de gênero e número, mas adiciona a complexidade dos casos gramaticais, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e por aí segue, né? Em outras situações, vocativo. Os adjetivos neutros seguem a mesma forma de deflexão que substantivo neutro da segunda declinação. Eles seguem o modelo de ergon, adjetivo neutro, acusativo plural. 7 no grego aqui, vou mostrar para vocês que são 7 espíritos mesmo, tá? Aí coloquei a definição aqui no grego, tá? Que é reptar. Ou heptar. 7 é número primário não indeclinável, ou seja, é um numeral propriamente dito. 7. 7 aqui aparece como numeral, ou seja, 7 apresenta literalmente 7 espíritos de Deus, assim como descrito em Isaías 11:2, né, o espírito da verdade, o espírito da coragem, por aí. Leia lá Isaías 11:2, vamos observar a descrição dos 7 espíritos ali. Voltamos para o começo. Só que aqui eu quero compartilhar com vocês uma outra coisa aqui. Se o meu computadorzinho pôde me permitir, tá? Esse é o motivo de demorar tanto para fazer vídeo, gente. Mesmo mexendo na memória, ele ainda continua o seu HD, né? Rateando. Kyrios, em grego, é uma palavra grega geralmente traduzida como Senhor, tá? Ou Mestre. É usado na tradição da Septuaginta, das escrituras hebraicas, cerca de 7.000 vezes. Em particular traduzido é o nome de Deus Yahvé, tá? O tetragrama. E aparece no Novo Testamento, no grego koiné, cerca de 740 vezes, geralmente referindo-se a Jesus. O Kyrios aqui, que é o tetragrama, aparece 740 vezes no Novo Testamento, referindo-se diretamente a Jesus. Só provando o que a Bíblia nos diz. Tá? Eu tenho outras páginas para mostrar, mas eu tô achando que não vou conseguir. Ó, começou a travar de novo o computador. Queira Deus que eu consiga. Se não conseguir, eu vou deixar para vocês o compartilhamento lá na... Como falei, eu vou mandar para vocês o texto lá no Telegram, tá? O PDF. Ok, o tetragrama, o nome, né? Aqui aparece para vocês, deixa eu ver se mostra. Não vai aparecer, tá travando mesmo, não consegui carregar, tá? Mas eu vou mandar para vocês lá, onde aparece o tetragrama, no documento, na tradução onde aparece o tetragrama, Jesus. E aqui tem um tetragrama no Novo Testamento. Eu vou deixar tudo para vocês lá no PDF no canal do Telegram, tá? Aqui eu encerro, eu espero ter esclarecido a vocês que Jesus, ele é a prova da nossa preexistência. Ele é o princípio e o fim. E ele é o anjo Yahvé. Tendo ele encarnado, por nossa causa, ele prova que nós não somos daqui, nós viemos de um outro lugar. E assim como ele, éramos anjos. Tá? Nós estamos aqui por pecado e ele
por conta da nossa salvação, para nos salvar. Ele é a salvação de nossas vidas, a salvação de nossas almas. Então, tudo fecha quando você sabe o que você está buscando na Bíblia, o que você quer buscar na Bíblia. A Bíblia se autoexplica. Ela nos mostra que há coisas muito mais profundas do que aquilo que a gente consegue enxergar lendo, fazendo uma leitura superficial. Tá? Eu espero que você tenha conseguido concluir, mostrar para vocês aqui a verdade. Então, eu espero que tenha sido claro. Eu vou cortar, se tiver alguma falha para vocês, eu vou cortar. Novamente ele travou, é difícil fazer vídeo com esse computador, mas eu estou fazendo o possível aqui. Eu espero que tenha sido um vídeo esclarecedor, que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Jesus é a prova da nossa preexistência, o anjo Yahvé, que encarnou por conta da nossa causa, nós que pecamos, e ele por conta da nossa salvação. Tá? Ele é a prova da nossa preexistência, deixou bem claro a nós de onde viemos e por que estamos aqui, e sendo ele o nosso resgate. Essa é a prova da preexistência, a prova definitiva e irrefutável. Tá? Aqui eu termino aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Que a paz e a consolação do Espírito Santo esteja convosco até a consumação dos dias. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.